Olá, pessoal. Sou Eduardo Carrion, presidente da FENALEGES, Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais. Pessoal, hoje nós vamos começar um É para Você, o primeiro em 2025. E o nosso tema hoje vai ser a lei do superendividamento, tá? Um assunto muito importante, uma lei super nova, para a gente poder ajudar os servidores e os cidadãos com esse tema tão espinhoso. Hoje, a gente conta aqui com a doutora Bárbara Lemos Pereira Leite, que é advogada associada do escritório que trata das questões da FENALEGES, do doutor Marcos Limeira. Para começar, eu vou falar um pouquinho do currículo da doutora Bárbara. A doutora Bárbara é especialista em Direito Processual Civil e Direito e Processo do Trabalho e pós-graduanda em Direito Bancário. Ela tem mais de 15 anos de experiência multidisciplinar e uma trajetória profissional marcada pela busca constante de oferecer soluções jurídicas inovadoras e assertivas, sempre focando nas melhores práticas. Doutora Barba, então hoje nós temos uma situação aqui jurídica inovadora, que é essa lei do superendividamento, e queremos aqui, através dessa entrevista, desse bate-papo, conhecer a forma mais assertiva da gente lidar com isso. A senhora pode se apresentar, por favor. Olá, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde a quem vai nos assistir. Então, eu trabalho, na verdade, fazer só esse pequeno adendo como parceira do escritório do Dr. Marcos Limeira, né? E é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre a lei de superendividamento, e eu espero que nós possamos aí esclarecer as dúvidas, né, dos filiados, e estou aberta também a dúvidas posteriores. Vamos lá, então, que a gente tem muita coisa para conversar, né? É isso aí, doutora. Muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, tá? Vamos começar, então, pelo princípio de tudo. Doutora, o que é a lei do superendividamento? Quando ela foi criada e qual é o seu principal objetivo? Ótimo. Então, é um ótimo ponto, né, para a gente começar. A lei de superendividamento, ela foi criada em julho de 2021. Então, a gente estava vivendo ali, dentro de um momento bem crítico da sociedade, né? A questão da pandemia, da Covid-19, onde a gente sabe muito bem que teve diversos prejuízos para a sociedade como um todo, empresas que fecharam, pessoas que perderam emprego. Então, essa lei de superendividamento, ela veio como um socorro àquelas pessoas, no caso, pessoas físicas, endividadas, certo? Que têm ali uma quantidade de dívidas que não consegue honrar, ou que se consegue honrar, não consegue manter, após o pagamento dessas dívidas, um mínimo existencial, né, para as suas despesas básicas, para manter ali a mínima qualidade de vida, tá? E essa lei, ela trouxe aí aspectos muito importantes, né, de proteção do consumidor, né, numa situação de extrema miserabilidade, porque a pessoa super endividada, ela não tem nenhum poder de consumo, né, e além de viver ali à margem da sociedade. Ela traz também aspectos educativos, né, tenta incluir na população, né, um pensamento de educação financeira, né, ela traz essa alteração também, da importância da educação financeira da sociedade, ela facilita a renegociação das dívidas, né, ela vai juntar ali todos os credores daquele consumidor superendividado em um processo só de repactuação de dívidas, e ele vai conseguir pagar aqueles credores de uma forma única, né? Vai ser uma parcela única para todos os credores. Isso facilita muito, porque anteriormente a pessoa tinha que pagar credor por credor, renegociar com cada um, isso facilita bastante. E tem também aí as previsões que são muito importantes de manter uma atitude dos bancos voltadas para minimizar as abusividades, tanto na concessão de crédito, como também nas publicidades. Porque a gente sabe que muitas vezes, além da concessão
de crédito ser irresponsável, também tem a publicidade que acaba por atrair, mostrando para a população uma facilidade que no final ela não existe, né? Então, a lei ela se preocupou com o geral, né? Não só com a questão daquela pessoa que está superendividada, mas também como evitar que a população chegue a essa situação, né? Então, é muito interessante e é um socorro muito bem-vindo para a população, tanto naquele momento de pandemia, mas continua sendo muito válida. Doutor, é muito legal a gente conversando um pouquinho antes, a senhora me explicando que o governo, naquela época, socorreu as empresas primeiro, né? Teve todo aquele desconto de imposto, todo aquele financiamento, e depois veio essa ajuda para a pessoa física, né? Que a gente sabe que o sofrimento também foi intenso. Mas bom que essa lei vem com esse intuito de ajudar, inclusive, no futuro, né? Não só naquele momento de pandemia, mas essa questão da educação financeira. Mas antes disso, a gente estava falando, doutora, que essa lei alterou o Código do Consumidor para que as pessoas possam garantir quitar suas dívidas e ter um mínimo, né, de valor de condições financeiras para sobreviver, né? E o Isso. que foi que essa lei trouxe de novidade para atingir esse objetivo? Tá. Então, exatamente isso, né? A lei de superendividamento, ela trouxe alterações para o Código de Defesa do Consumidor. E aí, como a gente já adiantou um pouco aqui, justamente para conseguir, né, inserir essa possibilidade de uma repactuação de dívida para pessoas que estão ali nessa condição de superendividado, tentando também manter, né, a ideia é que mantenha um mínimo existencial, né? Só que tem questões mais específicas que são importantes da gente abordar. Primeiramente, alguns termos que foram incluídos que são muito interessantes, né? A questão de que a lei definiu o que é o superendividamento, né? Então, a gente agora tem realmente no texto de lei o que é o superendividamento. Ela também traz um conceito de mínimo existencial, né, que é basicamente a garantia que a pessoa tem de ter ali um mínimo para a sua subsistência, sua sobrevivência e de sua família, né? Tem a questão também dos planos de pagamento, que são muito interessantes, porque as pessoas, quando vão fazer essa repactuação, elas vão ter aí um tempo, né, para um respiro, digamos assim, para se preparar para o início dos pagamentos. Então, tem 180 dias, a partir do momento que você realmente faz essa repactuação da dívida, de suspensão, né, dos empréstimos, das dívidas, e aí, a partir disso, o consumidor ele vai ter 5 anos, né, o prazo máximo aí, para quitar essas dívidas, né, muitas vezes retirado alguns juros, com algum tipo de facilidade também, né? Fora isso, a gente também conversou anteriormente sobre essa previsão de retirada também do nome do consumidor dos cadastros, né, de inadimplentes, porque isso também vai facilitar a reinserção desse consumidor no mercado, né, para que ele possa passar a consumir também, voltar a ter ali uma vida digna, porque isso também é importante para o mercado, é importante para essa pessoa, para não viver à margem da sociedade, porque ela não consegue ali o mínimo de crédito para consumir e para ter ali os direitos básicos que todo mundo tem que ter. A lei é bem ampla, né, doutora? Isso é muito interessante. Mas vamos continuar dissecando ela. Antes disso, eu queria perguntar para a senhora se a gente sabe que o brasileiro não tem tanto hábito de poupar assim, né, de guardar o dinheiro, mas hoje a gente consegue ter uma noção de quantas pessoas estariam sendo atingidos por esse, vamos dizer, esse nome sujo que a gente diz, essa inadimplência que eles têm na praça, quantas pessoas ainda podem ter acesso ou ter realmente a pesquisa dessa lei para poder reorganizar sua vida? Tá. Então, depende aí, os números eles não são muito exatos, né? Eles vão depender das fontes que a gente vai pesquisar, mas uma última pesquisa, né? Os últimos dados que constam no Serasa são de setembro desse ano. E lá a gente consegue verificar que mais de 72 milhões
de brasileiros estão com o nome negativado, ou seja, é quase um terço da população. Então, é um número bem alarmante, bem preocupante. A gente vê que 35% desse número aí é de pessoas na faixa etária entre 41 e 60 anos, né? Então, a gente consegue imaginar que são aquelas pessoas que provavelmente têm filhos em idade escolar, né? Tem que cuidar ali do financeiro, da manutenção da família, então acabam se endividando mais, né? Mas isso não exclui, tá, as outras faixas etárias. A gente vê que todo mundo, na verdade, pelos dados, né, do Serasa, todas as idades a partir de 18 anos, né, estão ali com o nome negativado, sendo que tem aí uma proporção pela faixa etária, que a de 41 a 60 anos é a que tem o maior número, né? É um dado bem preocupante, que torna ainda mais importante a gente entender a aplicação dessa lei de superendividamento e ver como que a gente pode utilizá-la a nosso favor para sair dessa situação. Bom, doutora, essa pesquisa que a senhora colocou me colocou no grupo de risco, então ficou mais preocupante ainda o meu superendividamento. Mas vamos lá, mas agora para falar em superendividamento mesmo, a senhora falou de 72 milhões de pessoas nessa situação, mas quantas teriam direito a utilizar essa lei para sair? Quais são os critérios, na verdade, que definem uma pessoa superendividada e como que ela pode se beneficiar, usufruir dos benefícios da lei e, o mais importante, quais os tipos de dívidas que estão incluídos nessa lei? Ok. É uma ótima pergunta, né? Vamos esclarecer isso. Realmente, existe aí critérios de distinção para quem vai poder ser beneficiado ou não pela lei de superendividamento, né? A gente comentou sobre a questão da boa-fé, né? Quando o consumidor ele faz empréstimos, ele adquire dívidas de boa-fé, o que quer dizer que ele não vai no banco fazer um empréstimo ou pegar um cartão de crédito ou sei lá, vai consumir um carnê de alguma loja, alguma coisa nesse sentido, já pensando que não vai pagar, né? Aí estaria inserida a boa-fé. Eu vou comprar, mas eu vou pagar, né? Eu vou pegar um empréstimo, porque nesse momento eu estou apertado, mas eu vou pagar esse empréstimo. E assim com todas as dívidas. O que acontece é que existe uma previsão nessa lei de que para aquelas pessoas que fazem esse tipo de dívidas com má fé, a lei não se aplica. Ou seja, pessoas que vão lá e vão adquirir diversos produtos no carnê de uma loja, vão ter vários cartões de crédito, pegar vários empréstimos pensando, provavelmente eu não vou pagar, mas a lei de superendividamento está aí e eu vou me favorecer dessa lei. É difícil da gente comprovar isso, a questão de quem tinha boa fé ou não tinha, mas a lei tem essa previsão, né, de que tem que ter ali a boa fé do consumidor. Superado esse tema da boa fé, tem também a questão de que as pessoas vão comprovar por meio de documentos, extratos bancários, listar ali as suas despesas, de que aquilo que elas devem, né, é bem superior àquilo que elas ganham. Então, está tendo ali um déficit. E isso está colocando elas num papel de num patamar de superendividadas. Então, somado à questão da boa-fé, né, elas podem se enquadrar, a depender da dívida, nos benefícios dessa lei, tá? E aí vem o próximo ponto, né? Quais são as dívidas que são, né, abrangidas pela lei de superendividamento? Então, assim, a gente costuma falar que seriam aquelas dívidas que são enquadradas que o consumidor já está enquadrado nessa categoria, né? São dívidas de consumo. Então, a gente tiraria dessa lista débitos fiscais, multas de trânsito, pensão alimentícia. Apesar de ser consumo, mas também não se enquadra a questão de bens e serviços de luxo, né? E também alguns contratos de consumo, mas que não se enquadram, como é o caso de financiamento imobiliário,
crédito rural e créditos que têm algum tipo de garantia real, como é o caso do penhor e da hipoteca, né? Aí o que é que se enquadra? Se enquadra aquela conta de energia, aquela conta de água, um empréstimo que o consumidor tomou no banco, faturas de cartão de crédito, aquele carnê daquela loja que você fez e não está conseguindo pagar, né? Então, assim, dívidas que a gente sabe que são aquelas dívidas do dia a dia, então, dívidas de consumo. Essas dívidas aí, elas vão se enquadrar, né? E é muito importante, né, que o consumidor ele esteja atento, né, se ele se enquadra nesse perfil, para que a partir daí ele busque, né, os seus direitos para que ele possa sair dessa situação que tanto prejudica ele, a família, as pessoas que convivem, né, com esse tipo de situação. Doutora, e o cheque especial entra também nas dívidas possíveis de a gente colocar nesse bolo do superendividamento, né? Sim. Cheque Tá, especial entra sim, ótimo. tá? Tá. E aí a pessoa tendo essa situação de superendividamento, quais os passos que ela tem que seguir para buscar o auxílio dessa lei, né? Para ver se ela se enquadra efetivamente nessa lei? E, e, além disso, qual o recurso que ela teria para quem não consegue renegociar as dívidas? Tá. Então, o primeiro passo é buscar uma negociação direta com os credores, né? Isso quer dizer sem a intervenção do judiciário. Então, esse consumidor, ele vai, como eu falei agora há pouco, ele vai reunir os documentos, né? Contratos bancários, boletos, faturas de cartão de crédito, extratos também de contas de luz, de água, vai juntar documentos pessoais, tudo até parecido com a documentação que a gente ingressa na justiça, né? Estando com essas documentações em mãos, ele vai buscar um órgão que possa auxiliar, normalmente o PROCON. E o PROCON, ele vai tentar, nessa fase pré-processual, né, fazer um acordo diretamente com os credores. Essa fase, ela não tem se mostrado muito frutífera, né? Geralmente, os credores têm ali colocado barreiras para conceder descontos, para facilitar o parcelamento. Então, muitas vezes, o consumidor tem que passar para a próxima etapa, que seria o judiciário, né? No judiciário, basicamente, as documentações são as mesmas, também tem um plano de repactuação, que a gente vai colocar ali como que pretende quitar aquelas dívidas, né? E também, na fase de conciliação, o juiz pode tentar fazer ali uma mediação com os credores, né, para que não seja necessário fazer toda aquela instrução processual e a gente consiga um acordo naquela fase. Não sendo possível, o processo ele vai continuar, né? E saber, na verdade, vai ter ali uma decisão se aquele consumidor ele se enquadra ou não no quadro de superendividado e se aquele plano de repactuação realmente vai ser aplicado, né? E aí você me perguntou, e se o consumidor ele não se enquadra, né? Se ele tem essa demanda dele de repactuação de dívida pela lei do superendividamento indeferida, ele ainda pode fazer alguma coisa? Então, existem muitos contratos, né, principalmente os bancários, que têm ali cláusulas abusivas, juros abusivos, e que muitas vezes as partes não têm essa consciência, esse conhecimento. Então, também o consumidor ele pode buscar a defensoria pública, pode buscar um advogado especializado e procurar nesse contrato cláusulas abusivas ou ali a cobrança indevida de várias taxas de forma conjunta. Tem várias situações ali dentro daquele contrato que, de repente, podem gerar uma revisão contratual, uma ação de revisão contratual, e que pode diminuir o valor daquela dívida, o valor das parcelas, ou a quantidade de parcelas, enfim, pode beneficiar o consumidor de alguma forma. O que não pode é o consumidor, estando diante de uma situação crítica de dívidas, ficar parado. Ele tem que tomar alguma atitude, né, de buscar os órgãos, de fazer denúncias no Banco Central, procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, tentar ver a melhor forma possível dele sair
né, dessa armadilha aí de juros, de empréstimos, que muitas vezes vai virando uma bola de neve, tá? Doutora, aproveitando que a senhora está explorando outros caminhos, como que os consumidores podem se proteger contra as práticas abusivas de crédito? Então, a gente poderia aqui fazer uma lista bem ampla, né, eu vou tentar resumir algumas coisas que eu acho importantes, alguns pontos importantes. A informação, o conhecimento, ela é a maior arma que o consumidor, na verdade, que nós, né, temos para nos pouparmos de situações ruins, de práticas abusivas, né? Então, eu falo sempre assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é para ser lido só pelo advogado, pelo juiz, para quem aplica, para quem opera com direito. E as pessoas, elas podem ler, elas não precisam ali esmiuçar tudo, mas elas podem ter uma noção básica dos direitos que estão previstos ali no Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante, né? A pessoa que é consciente dos seus direitos, ela é muito mais difícil de ser enganada, né? E de ser vítima aí de práticas abusivas. Outra situação é ler os contratos. Se a pessoa precisa pegar um crédito no banco, ou comprar alguma coisa parcelada e vai ter juros, né? A pessoa precisa primeiro ler aquelas cláusulas, entender que o valor das parcelas não querem. Às vezes a pessoa vê assim, mas é uma parcelinha pequena, mas tem muito juro embutido ali pela quantidade de parcela. Então, entender ali o valor total daquela dívida, né? Então, essa consciência e esse cuidado, né, não assinar nada sem ler, sem entender os juros que estão embutidos ali, é muito importante, né? Não precisa nem falar, mas eu vou falar que essa questão de tomar empréstimos com agiotas, muitas vezes quando as pessoas estão nessa situação de superendividamento, acabam tomando empréstimo com agiota e faz piorar muito mais, né, essa situação. E algumas outras situações que, na verdade, não se aplicam muito às pessoas superendividadas, porque elas não vão ter ali, pelo menos no primeiro momento, tanto aquele dinheiro disponível, mas a gente procurar sempre fazer compras à vista, né? Tentar ter ali uma poupança para emergência, tentar sempre buscar nos canais que a gente tem muito hoje disponível, muito conteúdo online, gratuito. Então, buscar a questão de educação financeira, de como fazer para gerir finanças. Então, tudo isso, né? Porque um consumidor que tem noção, que sabe um pouco de educação financeira, ele vai evitar juros abusivos, ele vai evitar pegar empréstimos, ele vai procurar fazer o máximo possível para não chegar a uma situação de superendividamento ou para sair dessa situação o mais rápido possível. Muito bom, doutora. Não podemos ficar parados, né? E temos que Exatamente. estar atentos, né? Ao que nós estamos assinando. Muito boa dica. É o que você falou, não precisa falar, mas precisa falar mesmo, né? A gente tem que se preocupar com isso. Voltando à Sim. lei, doutora, essa lei de superendividamento é de 2021, ela é muito nova, né? Queria saber da senhora se essa lei está sendo realmente cumprida, né? E quais, ela sendo cumprida, quais os benefícios que ela traz, tanto para a pessoa, para aquela pessoa física devedora, quanto para o mercado de crédito? É uma pergunta mais complexa e mais importante, né? Porque, sim, a lei de superendividamento, como você mesmo falou, Eduardo, ela é recente, né? É uma lei de 2021, né? Então, assim, ainda não existe um entendimento uníssono nos tribunais. Então, muitos juízes aplicam, interpretam de uma forma, outros vão interpretar de outra, às vezes até as turmas recursais de um mesmo tribunal não concordam, né, com a interpretação, com a aplicação de algum ponto da lei. Então, isso causa ainda, tanto para os operadores do direito como para os próprios consumidores, né, para as partes, uma insegurança jurídica, né, porque quando a gente ingressa com esse tipo de ação, a gente sempre tem essa preocupação, né, assim, se a gente vai realmente conseguir, mas não é algo que deve impedir as pessoas de lutarem pelos seus direitos, né, porque até para que a gente torne essa jurisprudência mais uníssona, mais apaziguada, a gente precisa justamente
está tentando, a todo momento, provocar o judiciário acerca dessa lei, da aplicação dessa lei, né? Então, assim, mas existem, sim, benefícios, eu vejo com esperança, né, na aplicação dessa lei. Muitos consumidores já conseguiram, né, repactuar suas dívidas, dentro dessas condições que a lei prevê, e acho muito válido também a questão da educação financeira, que vem ali na previsão da lei, a questão também de restrições para as instituições bancárias, né, de como que eles vão conceder crédito de uma forma responsável, de como eles vão exercitar a publicidade de uma forma responsável. Então, tudo isso já são pequenas evoluções trazidas pela lei, que eu acredito que com o tempo, né, e com a provocação do judiciário pelas partes, pelos advogados, eu acredito que tem aí uma grande chance da gente edificar, né, fazer com que a lei seja aplicada de uma forma é, mais unânime entre os juízes, desembargadores, ministros, tá certo? Doutora, muito interessante como a gente pode ver que essa lei tem uma visão de futuro, né? Aliás, por falar em visão de futuro, a senhora pode explicar um pouquinho mais essa questão do mínimo existencial, como que ela é julgada, é dita, como que se calcula isso? É, é muito importante porque, na verdade, também, assim como eu estava falando, que não existe esse entendimento único, né, da jurisprudência dos juízes a respeito de alguns pontos, essa questão do mínimo existencial, ela é um pouco polêmica, né? Existem ainda decretos que tentaram estabelecer um valor fixo para o mínimo existencial, né? Primeira coisa, que o mínimo existencial para uma pessoa nunca vai ser o mesmo que é para outro, né? E quando eles tentaram estabelecer isso, eles fizeram R$ 300, R$ 600, quer dizer, uma porcentagem do salário mínimo. E aí a gente imagina, o salário mínimo, ele quer dizer o quê, né? Que ele é o mínimo, né? Ele deve proporcionar para o cidadão moradia, alimentação, saúde, lazer, dentre tantos outros direitos básicos. Então, a gente imagina, se o salário mínimo não consegue proporcionar isso, porque existem, inclusive, estudos que, no Brasil, atualmente, para que as pessoas tivessem acesso a todas essas necessidades básicas com o salário mínimo, ele deveria ser superior a R$ 6.000. Então, como que a gente fala de um mínimo existencial na lei de superendividamento de R$ 300, R$ 600? Né? Então, assim, é, a gente fala muito da inconstitucionalidade desses decretos, porque eles estão violando, de alguma forma, o direito básico, né? O direito do mínimo existencial. E esse mínimo, com certeza, não vai ser 300, não vai ser 600. Né? Então, a gente conversou até anteriormente que era muito mais interessante uma porcentagem do salário, né, do rendimento daquela pessoa ser reservada como mínimo existencial. Era muito mais digno do que você estabelecer para que todos tenham um mínimo existencial, por exemplo, R$ 600. Né? Então, é um tema realmente muito importante da gente discutir. Os advogados também, em suas petições, baterem nesse sentido, né, de demonstrarem que para aquela parte, e para a grande maioria vai ser assim, o mínimo existencial, né, seria, e aí você faz ali a sua tabelinha, você mostra as despesas daquela pessoa, os rendimentos, e tenta, né, conseguir realmente um valor que vai realmente promover para que ela tenha uma dignidade, enquanto ela está ali tentando honrar com seus compromissos que foram repactuados. Perfeito, doutora. A senhora citou por cima, e dado que isso também está na lei, mas eu acho um assunto muito importante, até porque o brasileiro tem um pouco essa cultura mesmo, né, do empréstimo, de fazer dívida, mas qual a importância, doutora, da educação financeira nesse processo, né? Como que isso tem que ir para as escolas, para as empresas? Como que a gente faz para desenvolver essa cultura de uma educação financeira na população? Acho que essa lei já é um começo, né? Com certeza. Justamente porque
se a gente está falando de superendividados, não adianta simplesmente a gente ver como que essas pessoas vão fazer para pagar as suas contas. A gente tem que pensar como que a gente faz para que as pessoas não se superendividem novamente, né? Então, é um tema crucial, tanto que está ali dentro da lei, né? Então, assim, nas escolas a gente já percebe esse movimento, assim como em algumas empresas, né? A gente vê também muita iniciativa particular, né, na internet, a gente vê muitas pessoas ali oferecendo serviços, né, de como você fazer para gerir as suas contas, as suas despesas. Então, assim, acho que no nosso país a gente está iniciando, né, uma mudança de cultura, mas ainda muito, eu vejo isso como um movimento ainda muito pequeno, né? É muito importante que a gente amplie esse conhecimento, né, que o governo incremente cada vez mais políticas, né, para as comunidades, para as pessoas adultas, porque os adultos, inclusive, eles têm um tabu muito grande de falar de dinheiro, de falar principalmente de dívidas, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa educação do valor do dinheiro. As crianças, elas já cresçam tendo uma noção do quanto vale as coisas, né? De que aquilo ali é importante poupar, é importante garantir um futuro, né? Então, assim, a gente percebe, inclusive, que pessoas que têm ali uma situação financeira mais tranquila, ela é mais equilibrada no sentido de ter menos estresse, né? De conseguir usufruir de uma forma mais tranquila dos benefícios mesmo que a gente tem na nossa vida, né? Porque o dinheiro, ele tem que nos trazer também, tem que nos trazer os prazeres, né? Só que para isso a gente precisa aprender a utilizá-la, a gente precisa inclusive aprender a fugir de vários padrões de consumo. Então, a educação financeira ela é extremamente importante e foi um ponto muito válido a ser apontado e trazido pela lei, né? Se a gente quer lutar contra o superendividamento, a gente tem que mexer na base disso, a gente tem que educar a nossa população a aprender a lidar com o dinheiro. Perfeito, doutora. Excelente, como a gente percebe, e o pessoal vai perceber, essa entrevista foi bárbara, né? A gente vai se abrir, né? Afinal, a gente vai se abrir às pessoas que tenham mais dúvidas, que coloquem mais situações, para poder ajudar, né? Nesse processo, principalmente dessa educação financeira, porque o importante é a gente sempre estar olhando para o futuro melhor. Tá bom, doutora? Mais alguma palavra de agradecimento? Fique à vontade. Da minha parte, eu encerrei por aqui. Pode falar. Então, agradecer novamente, tá, a oportunidade. Na verdade, a gente pegou aqui pequenos, né, pontos, os pontos que a gente acreditou serem mais importantes, tirar ali algumas dúvidas, mas realmente as pessoas podem ter mais conteúdos acerca da lei de superendividamento na própria internet, ou ler a própria lei, ler as alterações trazidas no Código de Defesa do Consumidor, e também procurar a Fenalerj, nós também estamos à disposição para auxiliá-los, tá? Tirar dúvidas. E estamos aqui, espero que seja a primeira, né, da série que a gente vai tirar dúvidas aí dos filiados. Espero poder auxiliá-los sempre que possível. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Só a última informação para o pessoal. Essa lei é a 14181 de 2021. Para quem quiser pesquisar também, tá bom? É Exatamente. isso aí. Obrigado, Um doutora. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.